Bom, iniciou a gravação, então boa noite a todos. A gente está iniciando a primeira aula de Algoritmo e Laboratório de Programação 1. Essa disciplina ela foi aberta, né, em combinado com os alunos, para que eles pudessem recuperar a disciplina de Algoritmo 1, né, que durante o semestre letivo tiveram o Algoritmo 1 e o Algoritmo 2 no mesmo semestre. Isso foi um pouco pesado. Então, para ter um aproveitamento melhor, decidi abrir a disciplina de Algoritmo 1, então, como turma suplementar, para que os alunos que não conseguiram, né, ter aproveitamento, poder aproveitar e cumprir esse crédito agora. Para os alunos, né, que tiveram aproveitamento em Algoritmo 1 e querem pegar o conteúdo, eu abri, então, um evento, um curso de extensão, tá? Eu peguei todo o conteúdo desse curso de algoritmo e formalizei como um evento de extensão, então eu posso emitir um certificado depois de 60 horas como participação em evento, tá? Em um curso de extensão que eu chamei de capacitação em linguagem de programação C. Tá? Então é um cursinho de 60 horas de capacitação em C. Falar um pouco sobre a disciplina. A disciplina de algoritmo 1, ela é uma das disciplinas introdutórias do curso e ela tem como principal finalidade introduzir vocês, né, às linguagens de programação. Então, é nessa disciplina que vocês vão ter o primeiro contato, né, com a forma como vocês vão comandar o computador, como vocês vão fazer os primeiros códigos, né, entender a lógica inicial de uma linguagem de programação. Dessa forma, eu optei por aplicar a disciplina de algoritmo 1 toda voltada para a linguagem de programação C, e ela é bastante prática, ela é uma disciplina bastante de laboratório, tá? Ou seja, tem bastante código-fonte para vocês reproduzirem. E assim, pessoal, quando a gente quando eu estudei sobre teorias de aprendizagem e essas coisas, existem várias formas de você tentar potencializar, né, a aprendizagem. Tem professores que gostam de uma abordagem mais mecanicista, às vezes. O que seria isso? Vocês lembram como vocês aprenderam a tabuada? Né? Eu aprendi a tabuada decorando. Né? A gente passava aulas e aulas, cada vez pegava a tabuada de um número, fazia gincana, enfim. Mas eu lembro que havia muita repetição. Né? O professor fazia, né, a professora fazia com que a gente repetisse muitas e muitas vezes a sequência, né, das operações matemáticas da tabuada. E aí a gente ia internalizando isso. Outra coisa que a gente fazia era copiar várias vezes a tabuada, fazer ditado de tabuada, né, em ordem crescente, em ordem aleatória, enfim. Então a gente ouvia, a gente escrevia e a gente repetia muitas vezes. Então isso aí são algumas estratégias, algumas formas de fazer com que a gente potencialize o aprendizado. Então nessa aula, o que eu preparei? Eu tenho um material em PDF, tá? Que tem bastante texto. Né? Esse material que eu estou mostrando aqui é o material da primeira aula. Então, ele tem bastante texto, tá? que explica o conteúdo. E tem bastante código, tá? Que, assim, eu gostaria que vocês copiassem esse código e executassem, tentassem executar. Tá? Esses códigos-fontes, eles estão todos disponíveis online. Então, vocês têm acesso ao código. Só que eu gostaria que vocês não dessem Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Se vocês fossem lá pegar o código, né, Ctrl+C, Ctrl+V, vocês não vão absorver o conteúdo da mesma forma. Então, o ideal é que vocês peguem o PDF, né, dividam a tela e realmente digitem os códigos, tá? Um por um. São muitos? São. Tá? Mas eu aposto que essa repetição ela é proveitosa, tá? Vocês vão conseguir absorver bem mais a capacidade de programação se vocês realmente digitarem os códigos, tá? Isso faz diferença. Pode parecer que não, mas faz diferença. Você digitar linha a linha, errar alguma coisa, tentar compilar, não conseguir, enfim.
eu sugiro que vocês tentem sempre fazer dessa forma, sempre digitar os códigos. Bom, vamos começar então pelas avaliações, ou pela turma. Bom, essa aqui é a página da turma, nem todos terão acesso, tá? Quem está matriculado terá acesso, quem não está matriculado não terá acesso a essa turma, a página da turma. Então, basicamente, eu criei um grupo, tem o link, então, para os códigos fontes. Ok, no caderno, perfeito. Você consegue colocar né, um fator a mais aí ainda. Né? Na época que eu fiz algoritmo 1, quando eu fui aluno inclusive do professor Ubirajara, não sei se vocês já tiveram aula com ele aí no núcleo, ele que foi meu professor de algoritmo 1 em 2006. E ele escolheu a linguagem de programação Pascal e a gente fez praticamente 50% da disciplina em sala de aula, só com o caderno. Então, a gente copiava os códigos, copiava os algoritmos, fazia tudo na mão. E aí, só depois que a gente foi para o laboratório para pegar o caderno e copiar o que estava no caderno, né, colocar no computador. Então, acaba que essa metodologia, apesar de mais lenta, ela, para algumas pessoas, ela ajuda na aprendizagem. Cada pessoa tem uma curva de aprendizado e uma técnica que funciona mais para ela. Então, a gente tem que tentar prover os caminhos para, né, englobar o máximo possível de técnicas de aprendizado. Então, copiar o código é uma técnica e ela é bastante útil, sim. Você tinha falado, né? A minha turma pegou com Portugal. Meu Deus, como eu odeio aquilo. Portugal é bem complicadinho, né? Eu acho que é por isso que eu não consegui. Porque não entrava na minha cabeça C eu consigo, C vai fácil. Algoritmo 2 foi em C, minhas outras matérias foi em C. Agora, Portugal Sim. não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não. Mas eu não costumo trabalhar com Portugal. Eu já prefiro ir direto para a linguagem de programação e ensinar a partir dali. Bom, pessoal, quanto ao material, então todo o material em PDF que está aqui no sistema eu já postei no grupo. Então, quem não vai ter acesso à página no SIGA já está com os materiais em PDF, né, que eu enviei lá pelo grupo. Tá? Qualquer coisa me avisem que eu mando por e-mail também, eu, né, reenvio. Então, tem uma apostila de algoritmos que foi elaborada pelo professor Carlinho. É uma apostila tradicional. Gostaria que vocês dessem uma olhada nesse material. E aí eu coloquei o material de cada aula, tá? O PDF de cada aula com o vídeo, tá? Dessa aula gravada, quando eu apliquei essa aula no ano passado. Tá? Eu apliquei essa aula aos sábados. Então, são basicamente 8 aulas gravadas. Eu preciso gravar a última, que é de matrizes. Tá? Mas todas as aulas, todo o conteúdo, então, tem aula gravada. Então, serão 9 aulas, são 9 tópicos de conteúdo, mais 3 tópicos, né, que são 3 encontros que eu tinha planejado para eu ajudar vocês a resolver as listas. Então, aí vem outra parte. Então, recapitulando, o material em PDF eu já passei para vocês, tá? Está todo no SIGA. As aulas, a explicação desses PDFs das aulas estão todas no YouTube. Tá? Então, a priori, a gente vai se encontrar para eu sanar dúvidas, explicar alguma coisa, dar algum direcionamento. Vocês podem me enviar mensagem no WhatsApp a hora que vocês quiserem, ou também tem o grupo lá para a gente ir conversando. Tá? Então, lá no grupo eu também passei o link da playlist onde tem todas essas aulas gravadas. Tá? Então, quem não tem acesso aqui à página do SIGA, então lá pelo grupo pode pegar pelo link e acessar. Qualquer coisa eu reposto lá, né? Acessar os vídeos, assistir as aulas gravadas. Quanto às avaliações, são 3 avaliações, 3 listas de exercício. Lista 1, lista 2 e lista 3. Tá? São basicamente... cada lista tem basicamente 10 questões. Tá? Vocês vão fazer 10 códigos fontes, vão resolver esses 10 probleminhas e vão entregar por e-mail. Tá? Vão
compactar todos os arquivos e enviar por e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida em como é que faz isso, a gente pode, né, marcar uma live e eu ajudo vocês. Tá? Então, são 3 listas. A média final vai ser a média aritmética, então, né, a nota final. Então, a nota final vai ser a média da nota das listas 1, né? Então, a nota da lista 1 mais a nota da lista 2 mais a nota da lista 3. Tudo isso dividido por 3. Então, a média final de vocês vai ser a média da nota das 3 listas, tá? Essa vai ser a nota final. Se essa nota final, se a nota final for maior que 7, vocês estão aprovados. Se a nota final estiver, né, for maior que 5 e menor que 7, aí vocês estão de prova final, PF. Eu já vou postar a PF também. Eu não postei ainda, mas eu vou colocar hoje à noite ou amanhã de manhã. A PF vai ser uma prova, ela tem 10 questões, e aí, só que diferente das listas de exercício, vocês vão responder à mão. São questões dissertativas. Tá? 10 questões, basicamente um parágrafo cada questão. Então, a avaliação vai acontecer assim. Terão 3 listas. Se vocês tirarem 5 nas listas, vocês vão para a PF. Se vocês tirarem 5 na PF, vocês estão aprovados. Então, basicamente, tem 4 trabalhos. Se vocês fizerem 3 desses 4 trabalhos, vocês estão aprovados. Tá? Basicamente é isso. Tá? São 10 questões, então, se vocês conseguirem fazer metade de cada lista, né, vocês já estão aprovados. Tá? Então, não está muito difícil de conseguir obter aprovação nessas disciplinas, nessa disciplina. Alguma dúvida quanto à avaliação, pessoal? Lucas, não vai enviar nada lá pelo CIGA? A gente que tem acesso ao CIGA pelo seu e-mail mesmo? É pelo e-mail mesmo, porque tem alguns alunos que não estão matriculados, aí fica melhor para eu fazer o controle. Tá, ok. Tá? Mas, assim, as listas não precisa fazer relatório, não precisa nada. Você vai entregar só o arquivinho .c. Uhum. Tá? Mas quando chegar no momento, a gente vai uma aula, por exemplo, aqui, ó, pegar a questão 10 da lista 1. Ó. Faça um programa que vai ler uma temperatura em graus Celsius e vai imprimir, né, ela convertida em graus Fahrenheit. E aí tem a formulinha matemática. Então, o que você vai fazer? Você vai criar lá questão 10.c. Você vai criar esse arquivo, aí vai responder a questão, vai salvar e vai enviar para mim esse questão 10.c. Então, na lista 1, você vai criar ali 10 arquivinhos. Né? Questão 1, questão 2, questão 3, né? E vai me entregar isso, vai enviar isso por e-mail. Tá. Pode entregar até que dia? Vai mandar por e-mail ou vai mandar no CIGA? Por e-mail. Vai mandar por e-mail. Porque nem todos os alunos estão no CIGA. Então, vamos fazer por e-mail. Puder repetir, o meu cortou. Vai ser por e-mail. Beleza. Tá? Aí o Marcos perguntou até quando que pode entregar. Deixa eu só tentar abrir aqui de novo. A gente tem que encerrar essa disciplina até o dia 6/8, né? Se eu não me engano. Então, acho que eu marquei até o dia 5/8, vocês podem me entregar. Não, ó, até o dia 6/8, vocês podem me entregar as 3 listas e a prova final. Até o dia 6/8 pode me entregar tudo, tá? Beleza. Eu costumo utilizar o CodeBlock, mas vocês podem utilizar qualquer outro programa, tá, para codificar. Seja o CodeBlock, seja o Visual Studio, seja o Visual Code,
NetBeans, Eclipse, Falcon, Dev C++, tem inúmeros. Vocês podem usar o que vocês estão mais habituados, né? Vocês podem usar aqueles que você tem mais facilidade. Eu costumo usar o CodeBlock porque eu acho que ele é assim mais limpo, mais, tá? Mas o Visual Studio é uma das ideias que mais, né, tem sido mais utilizadas, eu acho que na atualidade, e vocês podem escolher qualquer uma. E quem prefere fazer no editor de texto e terminal? Também, não tem problema nenhum. Ah, eu me enrolo toda com ideia. Eu prefiro fazer Não tem problema nenhum. Pode fazer pelo terminal, tá? É a mesma coisa. Você vai salvar o arquivo .c. Sim, salvar aí me envia. arquivo.c e te manda, sim. Uhum. Mas não dá problema para você rodar ele, essas coisas, né? Não muda nada. Alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram perguntar? Pra mim tá tranquilo. Quanto a prazo, então, dia 6, avaliação, 3 listas, as aulas já estão online. Sim, Rodrigo. Os encontros serão semanais para sanar as dúvidas? Tá, então aí é que tá. Vai depender da necessidade de vocês. A gente tem até o dia 6. Eu tinha planejado, se eu não me engano, 2 encontros por semana. Mas isso considerando que a gente ia iniciar. E aí vem outra questão. Por que a gente não iniciou, né, no dia 1º, né, do mês? Porque eu não consegui matricular nenhum de vocês. O sistema pediu a consolidação primeiro. Então, os alunos de Rondonópolis, eu não consegui matricular na disciplina. E com o fechamento do semestre, eu também não consegui colocar todo o material, né, arrumar toda a página da turma a tempo. Mas eu acho que dá tempo da gente conseguir fazer isso aí até o dia 6, sim. Aí depende da necessidade de vocês, tá? Eu pensei em fazer 2 aulas por semana, aos sábados e às quartas-feiras, ou pode ser de segunda e de quinta, ou de terça e sexta, como ficar melhor para vocês. O que vocês decidirem, a gente, né, já agenda aqui uma data e uma hora, né, se vocês precisarem de mais ajuda, e aí a gente marca os encontros. Para mim, é bom segunda e quarta, ou terça e quinta. Tô com o Alex. Então pode ser segunda e quarta. Então o próximo encontro a gente faz na próxima segunda, dia 25, aí dia 27, aí dia 1º e dia 3. E aí dia 6 já é a entrega da lista. Beleza. Vocês, assim, eu não sei, como eu tinha as aulas gravadas, eu pensei em aplicar, assim, formalmente todo o conteúdo da aula de matrizes. Mas vocês precisam de aula com mais explicação? Vocês precisam me falar para eu, às vezes, se precisar marcar mais dias, a gente marca mais dias. Tem a semana que vem, a princípio, né, do dia 25 ao dia 29, eu estaria até meio livre, daria para a gente fazer mais dias dessa semana se vocês precisarem. Tá? Eu precisaria ver as listas e ver certinho, ver se tem algum problema. Tá. Mas a gente pode conversar lá no grupo também, né? Ok. Sim, qualquer coisa, se precisar, a gente marca lá no grupo. Acredito eu que a gente tem que começar mesmo a fazer as listas, a gente vê as dificuldades que a gente vai tendo, né? Conforme for executando. Aí a gente vai sanando, não sei se pelo grupo de WhatsApp, ou se a gente marca encontro aí. Perfeito, perfeito. A forma como ficar melhor, a gente vai fazendo. Isso aí é sem galho, tá, pessoal?
ver aqui. Bom, vocês, assim, já fizeram algum programa em C? Sim. Sim. Tem alguma dificuldade, assim, de fazer o primeiro programa rodar? Fizemos só teste, só. Programa mesmo nunca fiz, não. Certo. Bom, eu vou explicar, então, um pouquinho como é que funciona, por exemplo, o CodeBlock. O CodeBlock, ele é uma IDE, ou seja, uma interface de desenvolvimento. E o que uma IDE faz? Quando a gente quer fazer um programa de computador, a gente escreve esse programa, né, em uma linguagem de programação, e aí esse programa que a gente escreve, ele precisa ser traduzido para uma linguagem que o computador entenda. E essa linguagem que o computador entende, ela é uma linguagem muito difícil, né, para a gente programar. Ela já foi usada, né, mas ela é muito difícil, né? São as linguagens de baixo nível, as linguagens de montagem, por exemplo. Então, a gente precisa, ao escrever esse programa de computador, a gente precisa chamar um programa que vai ler esse texto, vai interpretar esse texto e vai converter esse texto para essa linguagem de máquina, de baixo nível. Esse programa que faz essa conversão, ele se chama compilador. Então, uma interface de desenvolvimento é um programa que tem um editor de texto que permite, né, que a gente escreva o programa, então, em linguagem de programação, e ele tem embutido já o compilador, que é o programa que vai converter, né, esse texto que a gente escreveu em linguagem de máquina para ser executado. Tá? Que aí ele vai gerar o executável, a gente pode, né, dar o comando de executar e ver o que vai acontecer com esse programinha que a gente fez. Então, o CodeBlock, ele é uma interface de desenvolvimento que tem algumas ferramentas que auxiliam na programação. Uma delas é pintar as diferentes partes do código. Aqui vocês podem ver que tem algumas coisas pintadas em verde, outras em azul escuro, né, azul claro, né, de rosa, de vermelho, de cinza. Então, cada elemento do código-fonte do programa que a gente escreve em linguagem de alto nível, ele é destacado de uma forma para facilitar o processo de programação, para tornar isso mais intuitivo para o programador. Então, essa é uma das vantagens de se utilizar uma IDE. Além disso, a IDE ela alinha o código, né? E tem ferramentas assim que auxiliam a digitação, né? Que autocompletam. Às vezes ele mostra alguma informação de ajuda sobre aquilo que a gente está digitando, tá? E ao final da digitação, a gente pode então chamar o compilador pela própria IDE e solicitar a execução. Então, para a gente partindo do zero, né, como é que a gente cria o nosso primeiro programa? A gente vai aqui, ó, em arquivo, tá? Vai em new, né, arquivo vazio. Aí ele criou aqui, ó. Ele disse, ó, sem título 1, tá em negrito, e ele está mostrando um asterisco. Isso significa que esse arquivo ainda não foi salvo. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai salvar. Então, a gente vai aqui em arquivo, salvar arquivo. Aí, vamos colocar aqui, ó. Primeiro programa, improg 01.c. A gente coloca o nome do programa, tá? E coloca sempre a extensão. A gente tem que sempre dizer, né, que o arquivo é um arquivo .c, para ele salvar corretamente. Clique em salvar.
ele já mudou aqui, ó, primprog 01. Já tirou o asterisco. Agora a gente pode digitar o nosso código, tá? Nosso primeiro programa. Vamos criar um programinha aqui. Vou até pegar aqui um programinha pronto, ó. O que esse programinha aqui faz? Ele é um programinha que tem 8 linhas, tá? Depois vocês vão assistir a aula, eu explico bem detalhadamente todos esses elementos. Mas basicamente o que esse programa aqui faz é imprimir uma mensagem na tela. Ele vai pegar esse texto, que está entre aspas, e vai jogar esse texto, né, na tela, através da chamada dessa função aqui, ó, chamada printf. Tá? Tendo, então, o código digitado, sabendo o que o código vai fazer, eu posso pedir para o compilador compilar. O compilador compila quando eu clico aqui, ó, nessa engrenagem aqui, ó, build, montar, construir. Quando a gente clica aqui em build, ó, ele vai mostrar uma mensagem aqui embaixo. Ó, a montagem terminou, 0 erro, 0 avisos, né, levou 0 minutos e 2 segundos. Isso significa, né, que a gente clicou lá para construir, ele deu essa mensagem, significa que ele construiu. Construiu o quê? Construiu um programa executável. A partir de agora, a gente pode executar o código, né? Aqui, ó, nessa setinha verde, Run. Então, ao clicar aqui, ele vai abrir uma janelinha do DOS. E tá aqui, ó, primeiro programa. Tá? Pressione qualquer tecla para continuar. Esse pressione qualquer tecla para continuar é um comando do DOS que a gente chama através do comando pause. Na linha 6 aqui, ó, a gente chama a função system, passa o comando pause e aí ele faz essa ação, né, de imprimir. Pressione qualquer tecla para continuar. Quando a gente pressiona uma tecla, o código continua executando, ó. O processo retornou 0. Significa o quê? Que ele avançou da linha 6 para a linha 7, tá? E pegou esse valor aí, return 0. Então, esse é o procedimento. A gente cria o código, digita o código, cria um arquivo vazio, salva esse arquivo, digita o código, manda compilar e depois manda executar. Então, esse é o procedimento básico que vocês vão fazer para criar qualquer um dos códigos da aula. Tá? Para todos eles, vocês vão criar assim, vão criar um arquivo, vão salvar esse arquivo, vão digitar o código, aí vão compilar e depois vão executar. Tá? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Até no momento, não. Não. Tá. Sobre o que esse código que eu digitei aqui faz? A explicação do que o código faz está na aula gravada. Mas já que eu estou mostrando, eu vou explicar para ficar um pouco melhor. Nesse programa aqui, pessoal, e assim como todo programa em C, a gente precisa de uma função que a gente chama de função principal, que é a função que é o marco ou o ponto aonde o processador vai pegar a primeira instrução. Ou seja, quando a gente for executar esse programa que a gente escreveu, tá? A função principal vai ser a referência, ó, começa executando a partir daqui. É aqui que começa o programa. Tá? Então, a gente criou essa função main aqui na linha 3. Então, todo programa em C que vocês criar vai ter no mínimo uma função, que é a função main, função principal.
Essa função, ela, para fazer a ação que a gente quer que ela faça, ou seja, imprimir na tela essa frase, a gente precisa usar outra função, que é a função printf. Essa função printf, ela está disponível em um arquivo, em uma biblioteca. A função system, que a gente usa para chamar o comando pause do sistema operacional, também é uma função que também está disponível em uma outra biblioteca. Essas bibliotecas são as bibliotecas stdio e stdlib. std é de standard. Então, IO é de input output e lib é de biblioteca. Então, na linha 1 e na linha 2, esses hashtag include são dois comandos que a gente, né, digitou para incluir duas bibliotecas. Na linha 1, a gente coloca stdio, ou seja, input, output standard, né? Ou seja, entrada e saída padrão. Então, é um arquivo, é uma biblioteca que tem funções para manipular a entrada e a saída de dados. A gente vai ver isso aí em bastante detalhes ao longo das aulas, vai aprender a manipular bastante essas funções. E na linha 2, a stdlib, né? Standard Library, né? Biblioteca padrão. Então, nessa stdlib, nessa biblioteca, tem várias funções de uso padrão, como system e vários outros. Então, na linha 1 e na linha 2, a gente inclui duas bibliotecas para que a gente tenha disponível essas funções para a gente usar no nosso programa, printf e a system. Iniciando a função main, o que vai acontecer? Quando a gente for lá e clicar no executável, né, vai abrir uma janelinha do DOS, essa janelinha que está aberta aqui. O que vai acontecer? O sistema operacional vai criar um processo, não sei se vocês alguns talvez já tenham feito a disciplina de SO. Então, o sistema operacional vai criar um processo, vai reservar uma parcela de memória no computador, na memória RAM, e vai iniciar a execução. Ou seja, vai passar para o processador um endereço que contém a primeira instrução a ser executada. A primeira instrução a ser executada é a linha 5 do nosso código, né? Que é a função printf. Então, o processador vai executar o printf. Né? O que o printf vai pedir para fazer? Printar na tela. O que vai printar na tela? A sequência de caracteres que está entre aspas. Primeiro, programa, ponto. Então, ele imprime aqui, ó. Imprimiu, ó. Primeiro, programa. Tá? Tá ali, ó. Primeiro, programa. Ao imprimir isso, ele vai para a próxima linha. E isso aí é algo que vocês têm que ter sempre em mente quando for desenvolver um programa. Os computadores, eles hoje possuem mais de uma unidade de execução. Mas quando vocês criam um programa, vocês imaginam o seguinte. Você está criando um programa para uma unidade de execução. Ou seja, é como se você tivesse um operário. Né? Eu quero fazer um buraco, cavar uma vala. Eu tenho um operário. Então, você vai passar a instrução para ele executar, tá? E ele vai executar uma instrução por vez. Né? Bate, né, por exemplo, né, bate a cavadeira, depois retira a terra. Né? Bate a cavadeira e retira a terra. Né? Você passa as instruções, né, e a unidade vai executando uma após a outra. Ele não consegue executar duas coisas ao mesmo tempo. No computador é a mesma coisa. A linguagem de programação ela é top-down, ou seja, ela executa de cima para baixo, uma instrução após a outra. Tá? Em computadores que a gente tem mais de um núcleo, a gente pode fazer programação paralela ou programação concorrente. E aí é outra forma, é outro paradigma, outra forma de programar para que a gente possa dividir a execução em diversos processadores. Tá? Mas em algoritmo 1, a gente trata como se a gente estivesse executando o programa em uma única unidade de execução. A gente imagina isso quando a gente for criar, tá, um programa. Então, ele jogou na tela. Aí ele vai para a próxima instrução.
na linha 6. Chama system e chama o comando pause. Ao chamar system e o comando pause, o que acontece? O DOS, o sistema operacional, né, o prompt de comando, vai parar a execução. Vai printar na tela, ó, pressione qualquer tecla para continuar, 3 pontinhos, e vai parar a execução ali. Ou seja, o processador vai ficar ocioso. Ele vai fazer outra coisa. Esse processo está parado, aguardando um evento de teclado. Enquanto o usuário não digitar uma tecla, a execução do programa vai ficar parada ali na 6ª linha. Quando a gente digitou a tecla, aí ele pulou para a próxima instrução, que é o comando return. O comando return, na função main, ele encerra a execução da função principal. Ao encerrar a função principal, a gente está encerrando a execução do programa. E aí ele vai retornar para nós, ó. O processo retornou 0. Essa mensagem já é uma mensagem do sistema operacional. Nessa altura, o processo, o nosso programa, ele já encerrou a execução, tá? A função main já encerrou, né? Quando chega na linha 7, então a função main encerra, retorna o valor 0 para o sistema operacional lê esse valor de retorno, e, por padrão, esse valor 0 significa o quê? Que a execução ocorreu corretamente. Então, está ali, ó, o processo retornou 0 e o tempo de execução. Tá? Então, é isso que aconteceu. Esse programinha que a gente fez, esse primeiro programa, que tem 9 linhas, é isso que ele fez. Essa foi a sequência de execução desse programa. Tá? Alguma dúvida quanto a isso aí, pessoal? Não, tranquilo. Até. Tá. Então, a gente salvou, eu vou abrir aqui a pasta, a gente salvou esse primeiro programa. Deixe me ver aonde que ele está salvo. Em área de trabalho. Parecendo eu, Lucas, que perde as coisas no computador? Mas é assim mesmo. Então, aqui, ó, lá em área de trabalho, tá aqui, ó, primprog 01.c. Esse programa aqui, ó, esse arquivinho aqui que vocês vão me mandar quando vocês fizerem a lista de exercícios, tá? Então, quando vocês fizerem a lista de exercícios, vocês vão pegar todos os programinha.c e vão enviar para mim. Outro arquivo que é gerado é aqui, ó, o primprog.o e o arquivo .exe, ó, o executável. Tá? Esses arquivos vocês não precisam me enviar. Nem precisa anexar no e-mail, porque o antivírus de e-mail vai achar que é vírus. Então, enviam só o arquivo .c. Outra coisa, os códigos-fontes estão todos lá no GitHub. Tem lá um diretório algoritmo 1. Tem a pasta source para cada aula. Aula 1, aula 2, aula 3. Vocês podem entrar lá e vão estar todos os programas lá. Só que assim, eu recomendo que vocês podem ir ali, selecionar, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. Mas assim, pessoal, eu recomendo fortemente que vocês não copiem os códigos prontos, que vocês digitem o código, tá? Vai gerar um maior aprendizado se vocês digitarem os códigos. E eu acho que é isso aí, pessoal. O que eu tinha preparado para o encontro de hoje era mais para passar as diretrizes para vocês. Então, eu já passei como é que a aula está organizada, né? As aulas estão online. A gente vai fazer encontros, então, para dúvidas e para eu ajudar vocês a resolver as listas. A avaliação, então, são 3 listas. Tem uma 4ª avaliação, que é a prova final. Todas as avaliações valem 10 pontos. E eu acho que é isso.
Pode falar, Rodrigo. Quando eu te enviar, você já quer que envie já as 4? Mesmo na prova final ou você vai corrigir primeiro as 3? Se quiser enviar as 4, pode enviar, não tem problema não, tá? O que eu fiz é para ajudar alguns alunos na última edição de algoritmo. Alguns alunos fizeram a prova final e aí eu usei a nota da prova final para ajudar na nota da lista, substituir a nota de uma das listas que o aluno foi muito mal, e aí ele não precisou entrar de prova final. Mas tanto faz, pessoal. Eu posso usar a prova final para substituir uma nota se vocês forem muito mal na lista. Então, assim, vocês, se puderem entregar as 4 avaliações, fica mais fácil, porque daí eu tenho mais material para corrigir, né? E se precisar, às vezes você tira ali, né, 6,5, né? Poxa, não passou, tá de prova final. Tá, mas entrega a prova final, de repente eu posso considerar esses décimos aí você consegue aprovar sem precisar, né? Porque a prova final a gente precisa daí arquivar ela e tem toda uma burocracia. Mas vocês ficam tranquilos, pessoal, que a gente vai conversando sobre a avaliação. Se vocês precisarem, a gente vai ajustando para ver como é que fica melhor para vocês, tá? Se quiserem já fazer as 4 avaliações, eu acho melhor. Beleza, então. Qualquer coisa, pessoal, eu estou no grupo ali. O Lucas, só uma pergunta. Tem algum livro que deixa explicado como a função funciona, todas as funções de linguagem C? Ah, tá, ó. Sim, eu vou te responder. Primeiro livro. Eu gosto muito de usar esse livro aqui, ó. Tá? Algoritmo e Programação em Linguagem C. Ele está na bibliografia do Renato Sofner. Tem um outro livro muito, muito bom, que é Treinamento em Linguagem C, Victorine Viviani, também um livro muito bom. Tem um livro do Senac, de algoritmo também, eu não estou com ele aqui para mostrar. E sobre essa questão de dúvidas. Um lugar que tenha, né, todas as funções. Isso aí você vai achar C++ num site que chama cplus.com. Esse site ele é fantástico. Ele tem tudo sobre as bibliotecas da linguagem C. Vamos lá, por exemplo, eu vou aqui, ó, em referência. Aí a gente incluiu lá, o arquivo era stdio.h, né? Cadê? stdio.h, tá aqui, ó. C-Library, biblioteca de C, né? Para entrada e saída, né? Com operações de entrada e saída. A gente clica lá, ó. Tem toda a descrição dela e as funções. A gente usou qual? Printf. Printf está aqui, ó. Printar, né, um dado formatado na saída padrão. Como é que usa? Clica aqui em printf, ó. E aí aqui vai estar detalhado todos os parâmetros, como é que a gente usa printf, como é que configura. Tem um exemplo de código, ó, de como é que usa a função printf. Tem a saída para o código. E aqui, se a gente colocar aqui, ó, edit e run, a gente vai para um site que a gente pode rodar ele online. Tá? Aqui, ó. Nesse shell script aqui, a gente pode rodar o código em tempo real. O Max tinha falado desse site, porém, quando ele falou, ele só falou... Bom, pelo menos quando eu tava, né? Tem um CC Plus lá. Acho que ele não tinha especificado tanto. Senão teria sido um quebra-galho. Não, C++ é o quebra-galho. Isso aí eu uso desde a época da graduação. Ele tem literalmente tudo que você precisa e tudo muito bem explicado.
tá? Tem exemplo de código para tudo, ó. Exemplo de código, uma saída, e você pode clicar aqui, ó, e editar o código e rodar, né? Inclusive. Quer editar? Você pode escolher que tipo, qual versão da linguagem, C. Enfim, tem bastante coisa legal. Hoje em dia, tem bastante coisa legal. Outra função que a gente usou foi a System, né? stdlib, tá aqui, ó, stdlib, né, ó. Essas funções aqui, ó, para converter texto para string. Então, às vezes a gente faz uma leitura de um dado e vem como string. Aí a gente quer converter isso, né, para um inteiro, para um ponto flutuante. Função range, ó, para gerar número aleatório. Cadê a System? Aqui, System, ó. Executar comandos do sistema. Então, ó, como usa um exemplo de código, tá? Também editar e rodar. Aqui ele está usando o comando dir, né, para ver o diretório. A função range, ó, para números aleatórios. Então, também, ó, como é que é a função, exemplo de uso, né? Possibilidade de saída, ó, o output do código. Então, é bem explicadinho, é bem legal. Esse C++ aí vai ajudar vocês bastante quando vocês tiverem alguma dúvida. Isso aí, pessoal. Fechou. Certo? Então, pessoal, quando vocês tiverem qualquer dúvida, vão me enviando mensagem. A princípio, então, a próxima aula vai ser na segunda-feira, nesse mesmo horário. Tá? Segunda-feira, dia 25, nesse mesmo horário, então. Beleza. Beleza. Então, até mais, bons estudos a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Falou. Falou. Falou, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vou de paraquedas.